dia 9 de junho é o Dia Nacional da Imunização. Eu vim conversar com a doutora Estela Cirino Catilani, ela que é infectologista e vai tirar as nossas dúvidas. Doutora, gostaria de começar perguntando qual a importância dos pais vacinarem as crianças. Bom, a importância é o seguinte, todos nós estamos vendo que tem muitas doenças que a gente achava que já estavam extintas, como por exemplo o sarampo, que em 2016 tinha sido considerado como já extinto do Brasil e, no entanto, ele retornou. Então, qual a importância das vacinas? Nós temos muitas doenças que não têm vacina. Um exemplo disso é o próprio coronavírus que nós estamos vivendo agora. E existem muitas vacinas que são preveníveis, né? Então, qual a importância disso? É que, através das vacinas, a gente pode evitar a doença, várias doenças, e as complicações que elas podem trazer, inclusive as complicações como o óbito e sequelas dessas doenças. Se a pessoa não morre, muitas podem dar sequelas. O exemplo disso é a própria poliomielite, que as crianças antigamente, a gente sabe quais sequelas que elas tinham. Graças a Deus a gente não vê mais isso hoje em dia. Então, a importância de se vacinar as crianças é essa, né? Que elas não fiquem doentes. Doutora, nós estamos no inverno, as temperaturas têm caído bastante. A vacina contra a gripe, muito importante também nesse momento. Ela ainda enfrenta alguma resistência? Ela enfrenta, sim. Esse ano a gente teve muita confusão, ou a gente teve uma procura importante, principalmente dos idosos, por conta do coronavírus, tá? A vacina de gripe ela não previne contra o coronavírus. Vamos deixar isso bem claro. Porém, se a pessoa ela tiver, inclusive se ela tiver, por exemplo, coronavírus, que já dá falta de ar, e tiver uma infecção pela influenza, que é a gripe, junto, ela teria uma complicação maior, tá certo? Então, se a pessoa se prevenir já contra a influenza, ela já está fazendo metade do trabalho, digamos assim, né? Ela já está se prevenindo de uma doença grave e deixando apenas ficando suscetível àquela que realmente não tem vacina, que é o coronavírus. Então, a adesão dos idosos, que costuma ser ruim, esse ano foi boa. Bom. Mas os outros grupos, que são crianças, gestantes, puérperas, não foi tão bom assim. Então, é importante que todos os grupos, assim, se vacinem, sim. Na rede pública existem grupos específicos que são contemplados pela vacina, mas quem tiver condição, todos que puderem se vacinar, que se vacinem, mesmo que seja na rede privada. Certo. Agora, doutora, na sua opinião, por que as pessoas associam a imunização com fazer algum mal à saúde? O que as pesquisas apontam? Bom, na verdade, nós temos várias fake news, né? As vacinas, todas as vacinas, ou na verdade remédios ou até chás que a gente toma, elas podem ter efeitos negativos no nosso organismo. E as vacinas podem ter seus efeitos colaterais também. Porém, muitas coisas, ou muitas fake news mesmo, foram criadas. Então, por exemplo, em relação à vacina tríplice viral, em 1998, um médico, né, que chamava Wakefield, ele fez um trabalho com 12 crianças e ele associou a tríplice viral com o autismo. E isso, por exemplo, ficou, né? Isso caiu e isso acabou caindo na boca do povo. Então achava-se que se tomasse a tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba, a criança viria a desenvolver autismo. Depois foi descoberto que ele foi tendencioso na sua pesquisa, né? Inclusive ele era inglês, ele perdeu a licença para exercer a medicina na Inglaterra. E hoje, inclusive, foi feita uma pesquisa na Dinamarca com 650 mil crianças e foi visto que não tem absolutamente nenhuma relação entre a tríplice viral e autismo, o espectro autista, nada disso.
Então, às vezes, algumas coisas, assim, apesar de ter tido, por exemplo, esse episódio, né, que de repente pode até ter induzido alguns pais a ficarem com medo, por exemplo, de dar esse tipo de vacina, ou algumas vacinas que podem, por exemplo, levar a reações anafiláticas, então às vezes a pessoa fica com medo. Mas na verdade, esses efeitos colaterais raros das vacinas, né, que algumas podem ter, eles são extremamente raros. Então, assim, o que eu costumo dizer para as pessoas em relação às vacinas, assim, o que mata é a doença, né? A vacina não mata. A vacina protege. Ela protege. Então, nessa data especial, dia 9 de junho, o Dia Nacional da Imunização, fica essa mensagem, a importância dos pais vacinarem seus filhos. Na verdade, vacinarem, a vacina para todos. Exatamente. Na verdade, o que mata é a doença, não a vacina. Vamos lembrar disso.